Olá, pessoal, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre ministério profético dos últimos dias. E é uma palavra muito pertinente, porque estamos vivendo esse ano o ano do derramar do Espírito Santo. E aí a gente vai ler aqui em Atos capítulo 2 do 17 ao 21, que diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Apóstolo Pedro conecta aqui o último dia do derramamento do Espírito Santo, com filhos e filhas profetizando, e ainda define esse acontecimento como sendo o grande e glorioso dia do Senhor. Então, os últimos dias, eles começaram ali no dia do Pentecostes e têm continuado até então. Para profetizarmos no espírito certo, nós temos que reconhecer a diferença entre os últimos dias, aqui olha, no plural, e o último dia, no singular. Mesmo que a diferença pareça ser bastante pequena, isso faz toda a diferença no mundo, da forma como nós aproximamos, como nós vamos nos aproximar das pessoas mediante o ministério profético. 400 anos antes do livro de Atos, o profeta Malaquias, ele descreve um dia diferente. Olha só o que ele diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse é o dia do julgamento, que é descrito 9 vezes no Novo Testamento. Então, algumas passagens tratam especificamente desse único dia do julgamento. Então, naquele dia, Deus, ele é o único que julgará o mundo inteiro. E algumas pessoas têm tentado se livrar do dia do julgamento, né? Todos juntos, simplesmente negando a realidade do inferno. Mas para isso, nós teríamos que apagar, então, olha, sessões inteiras da nossa Bíblia, das Escrituras, e precisaríamos até reescrever a Bíblia para evitar a realidade do dia do julgamento e evitar a realidade do inferno. Mas eu afirmo a vocês, e já falei, e vou continuar dizendo, que nós estamos vivendo os últimos dias. Então, portanto, nós profetizamos de uma forma que reconcilia as pessoas com Deus, não impondo os pecados contra elas. A outra estação, chamada aqui o dia do julgamento, ela está chegando, mas será quando Deus julgará a todos. Então, naquele dia, algumas pessoas serão recompensadas, enviadas para o céu, enquanto outras serão enviadas para o inferno para que pelo que elas escolheram para si mesma. Mas o importante para nós é lembrarmos de que quando nós estivermos profetizando, nós não devemos levar as pessoas para o último dia, que é o grande e terrível, mas sim para os últimos dias, que são dias grandiosos e gloriosos, porque mesmo sendo a igreja dos últimos dias, mesmo nós estamos caminhando para a volta de Jesus e com tudo isso que foi predito acontecendo, mesmo diante desse caos, o que que a Bíblia nos diz? Que diante de tudo isso vai haver o quê? O derramamento do Espírito. Então, isso vai fazer com que esses dias maus, ainda que maus, sejam grandiosos e gloriosos pelo derramar do Espírito Santo sobre nós.
E este será o último derramamento do Espírito. Então, o ministério profético, ele pode mudar o coração das pessoas. Olha, se no capítulo 9 do primeiro livro de Samuel, tem uma história muito inusitada do ministério profético que transformou o coração de Saul. Saul, ele foi enviado pelo seu pai para encontrar as jumentas que estavam perdidas. Depois de uma busca sem nenhum sucesso, decide ir para a cidade mais próxima para pedir direção de um certo profeta. Nesse meio tempo, Deus fala com o profeta Samuel que Saul está indo ao encontro dele para pedir sua ajuda para encontrar as jumentas e que surpreendentemente ele deveria ungir Saul rei de Israel. Quando Saul finalmente encontra o profeta Samuel, o profeta informa que as suas jumentas já foram encontradas, mas o profeta insiste ali e fala: Saul, olha, fica aqui até amanhã, fica aí até o dia seguinte, porque para dar tempo, né, de Samuel falar para ele tudo que estava em sua mente, porque Saul seria o rei desejado por todo o povo de Israel. Isso está lá em Samuel 9, versículo 19. E aí o Saul fica espantado e diz para Samuel: Acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então estás me dizendo tudo isso? Gente, isso aqui, é como acontece com muitas pessoas cuja grandeza, de alguma forma, se perdeu sob a baixa autoestima e as más circunstâncias. Saul parece estar completamente inconsciente da nobreza que está em seu coração. E aí a história descreve como o profeta Samuel unge Saul rei. E ele diz a Saul que ele encontrará um grupo de profetas descendo as colinas, e quando ele encontrar esses profetas, ele será transformado em um novo homem. Meu Deus do céu! A gente precisa ler isso. Olha aqui, 1 Samuel capítulo 5, do 5 ao 6. Ó. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas. Vocês veem que o profeta gosta de música, hein, gente? E eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e tornar-te-ás um outro homem. Saul não se transforma em uma pessoa completamente diferente, mas ele entrou em um alinhamento com o potencial para o qual ele foi criado para ter. Ali no momento em que o Saul se virou para sair, ele foi transformado em outro homem. Foi transformado ali no quê? No homem que ele foi criado para ser desde o início. Então, o verdadeiro homem que estava ali escondido debaixo daquela baixa autoestima e do pecado, esse homem foi revelado e restaurado. Esse é o coração do verdadeiro ministério profético. Esta é uma linda, é uma imagem linda do Antigo Testamento, da obra milagrosa que o Espírito Santo quer realizar através da profecia, na perspectiva agora do Novo Testamento. Então, nós somos chamados para profetizarmos tanto para cristãos como para não cristãos, de tal forma que as palavras proféticas possam ajudá-los a ter uma visão da nobreza impressionante que muitas vezes está ali, gente, adormecida no coração das pessoas. Quantas pessoas chegam na igreja desta forma? Então, esta é a nossa missão profética. Expor os tesouros secretos das almas das pessoas, lembrando de como Samuel fez ali.
lembrando essas pessoas de como Samuel fez com Saul, que há um príncipe ou uma princesa vivendo no mais profundo do interior delas. Então, tem gente que fala, ai, mas essa grandeza, ela não vai promover o orgulho? Gente, algumas pessoas acreditam que revelar a grandeza das pessoas é produzir nelas o orgulho, e não é isso. A verdadeira humildade não é pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós. A verdade da graça de Deus, ela torna um homem humilde sem degradá-lo, e ela exalta um homem sem envaidecê-lo. A expressão da verdadeira humildade. Tem uma história na Bíblia muito interessante no capítulo 4 de Daniel. Nabucodonosor, ele teve um sonho com uma árvore linda sendo cortada por um anjo. E Daniel interpretou o sonho, né? Dizendo que ele iria enlouquecer por 7 anos por causa da sua arrogância e do seu orgulho. Então ele se tornaria como um animal até que reconhecesse que Deus é o governador do mundo. Então, 12 meses depois, o rei estava ali no topo do seu castelo, dizendo a si mesmo quão incrível ele era por ter construído a Babilônia com seu próprio poder, e aí logo em seguida ele enlouquece e se torna algo semelhante a um animal, morando nos campos, comendo grama, e após 7 anos a sua sanidade volta. Então, olha só o que o Nabucodonosor, quando ele voltou, ele falou. Tá lá em Daniel 4. Naquele momento voltou-se o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Nabucodonosor disse: Eu sou incrivelmente humilde. Humilde, aqui, ele diz isso. Humilde não é diminuir a si próprio, mas exaltar ao nome de Deus. Deus, ele exalta o homem, e Deus, ele quebra o orgulho. A gente viu aqui na história do Nabucodonosor. Ele quebra o orgulho do homem. A Bíblia fala que o Senhor, ele não resiste a um coração contrito, mas que ele abate o soberbo. Mas isso não quer dizer que a grandeza que ele coloca em nós, ela vai produzir esse orgulho nocivo. Não, o próprio Nabucodonosor aqui reconheceu que ele recuperou a honra, a majestade, que ele recuperou a glória do seu reino, que os conselheiros voltaram a procurá-lo, e a grandeza dele veio a ser ainda maior, mas ele sabe que isso tudo foi Deus que devolveu a ele. E aí ele fala, por isso eu exalto e eu louvo o Rei dos Reis. O nosso ministério profético, ele caminha nessa, nessa luz que revela a grandeza que há dentro das pessoas, para que as pessoas possam se levantar do caos em que elas se encontram muitas vezes, e nós vimos muitas pessoas chegam na igreja dentro desse caos, com a baixa autoestima, simplesmente arruinada, e que elas possam enxergar a grandeza que Deus quer colocar nelas. Hoje eu quero que você faça uma aplicação para a sua vida,
Diante de tudo que nós falamos, dessas 3 conversas, eu quero que você faça uma aplicação. Eu quero que você pense em uma pessoa na sua vida, com quem você tem mais problemas. E gaste um tempo orando por essa pessoa. Peça ao Espírito Santo para revelar a você um aspecto da glória de Deus que ele determinou na vida dessa pessoa. Então, agora, depois que você fizer isso, que você orar e pedir isso a Deus, diga para essa pessoa o que você vê e observe os efeitos dessa afirmação na relação de vocês, desse momento em diante. Que Deus abençoe e que a gente possa falar ainda muito mais sobre, o propósito do ministério profético, porque esse assunto é tão gostoso. Eu espero que você esteja gostando. Esse assunto é tão gostoso e tão rico que ainda tem muita coisa para a gente falar. E até a nossa próxima conversa, se Deus quiser.